Olá pessoal, vamos estudar mais uma aula de história e hoje nós vamos falar do tempo na história. O tempo está diretamente relacionado com os grupos humanos desde o homem das cavernas até os dias atuais. Mas quando começou a contar-se os anos? O marco inicial da nossa história vem a partir do nascimento de Jesus Cristo. E é a partir desse acontecimento que estabelecemos a divisão da história em dois tempos muito importantes. Então, escreve-se AC para fatos históricos que aconteceram antes de Cristo e DC para fatos históricos que aconteceram depois de Cristo. Tanto, os períodos históricos eles vão estar organizados em uma linha do tempo como acontecimentos históricos antes e depois de Cristo. E na linha do tempo organizamos esses acontecimentos entre pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Na pré-história temos o homem da caverna, a primeira organização social que se tem conhecimento. No período da antiguidade temos as construções das pirâmides, que são os grandes túmulos para os faraós com seus tesouros. E seguindo adiante, temos o período da Idade Média, com os reis e as rainhas, e os grandes castelos, além das guerras medievais com espadas e cavalos. Já na Idade Moderna, temos as grandes navegações em uma corrida marítima para conquistar novos territórios, como foi o caso do Brasil. Este período foi marcado de grandes acontecimentos, como a Revolução Industrial até 1800. E por fim, temos a Idade Contemporânea, com a viagem do homem à Lua. Este acontecimento trouxe grandes revoluções para o mundo, como a construção de novas tecnologias, e a Idade Contemporânea vai até os dias atuais. E assim, podemos observar a linha do tempo em três partes. Antes, que corresponde a fatos anteriores, agora, que corresponde a fatos simultâneos, e depois, que corresponde aos fatos posteriores à história e os acontecimentos. E para representar datas históricas, utilizamos algarismos romanos para registrar os séculos, como podemos ver nesta tabela. Mas como podemos calcular os séculos? Convido vocês a assistir um vídeo para aprender mais sobre este assunto. A divisão do tempo em séculos é representada por algarismos romanos e não por algarismos arábicos. Pela divisão dos séculos, o período entre o ano 1 e o ano 100 correspondem a um século. O período entre o século 101 e o século 200 pertencem ao século 2 e assim por diante. O século 3 se refere aos acontecimentos ocorridos entre o ano 201 ao ano 300. O ano 440 está no século 5, porque 440 está entre 401 e 500. O ano 1311 está no século 14, porque 1311 está entre 1301 e 1400. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século corresponde ao primeiro algarismo que estiver à esquerda do número. Exemplos. Ano 300. O ano 300 está inserido no século 3, já que cortando 2 zeros de 300, resta o número 3. Ano 1700. O ano 1700 está inserido no século 17, já que cortando 2 zeros de 1700, resta 17. Mas quando o número não termina em 2 zeros, é só eliminar a unidade de dezena, que o compõe, somando os algarismos restantes ao número 1. Exemplos. O ano de 1449 está inserido no século XV, já que eliminando a unidade de dezena e somando o resto a 1, teremos 14 mais 1, igual a 15, o século correspondente. O ano 736 está inserido no século VIII, já que eliminando a unidade e a dezena e somando o resto com 1, teremos 7 mais 1 igual a 8, o século correspondente. Moleza. Agora que aprendemos bastante sobre o tempo na história, vamos exercitar um pouco. Pegue seu livro e caderno, copie as atividades e bons estudos.